Pode sentar. Nesta manhã está conosco o reverendo Ramon, ele é pastor auxiliar na Igreja Central de Guarapuava. Ontem ele trouxe uma palavra para os jovens aqui no nosso culto, e nesta manhã está conosco para também pregar a palavra. Está ele aqui conosco, está também a Lude, a sua filha Catarina, né? Então, a Lude é sua esposa, a Catarina é a filha, e também os seus 2 filhos ficaram em Ponta Grossa, né? Na casa do tio, que mora aqui por perto. Então, reverendo, Deus te abençoe. Amém. Bom dia a todos. Privilégio, uma alegria poder congregar com os irmãos e fazer aquilo que é de muito prazer, muita alegria, que é pregar o Evangelho. Eu já tenho um carinho por essa igreja há alguns anos, desde que o Danilo veio de Araputi para cá, a Pati, o Gui, a Maria Eduarda. Nós tínhamos um contato muito estreito lá em Araputi, porque eu morava ali em Ventania, plantando uma igreja com a minha família, e muitos retiros eu estive lá falando a adolescentes, e assim que eu soube que ele tinha sido acolhido por essa igreja, eu já comecei a nutrir um carinho por vocês. Depois, pregando em Ibaiti, e num contato com o pastor Hélio Calvino, ele me falou do pastor Levi. No ERSU 2023 eu conheci alguns jovens daqui, esse contato foi se estreitando até que em agosto, 2 meses atrás, o nosso pastor titular e mais uma equipe lá da igreja viemos participar do encontro aqui do Life on Life. Então estou muito feliz de receber esse convite para ministrar a palavra. Convido você agora a abrir a palavra do Senhor em Lucas, o Evangelho de Jesus, na perspectiva de Lucas, no capítulo 17. A partir do versículo 11, e antes de nós lermos a palavra, eu quero começar com um questionamento. O que te leva a buscar a Deus? Qual é a tua motivação? Ou, dividindo essa palavra, o motivo da tua ação de estar aqui, ou de repente levantar um pouquinho mais cedo para abrir as Escrituras e para falar com Ele? O que você espera de Deus quando você ora? Ou melhor, qual é o melhor de Deus para você? Onde estão concentradas as tuas expectativas quando você vai ao Senhor em socorro? Leia esse texto comigo, nós vamos orar mais uma vez e pensar em algumas lições. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, ou seja, foram sarados da lepra. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este, o único dos 10 que voltou, era samaritano. Então Jesus lhe perguntou ao samaritano: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar mais uma vez? Pai eterno, nesse momento te procuramos, nesse momento adoramos por quem o Senhor é e reconhecemos as nossas necessidades.
Às vezes, quando perguntam para nós os nossos motivos de oração, nós respondemos: nada a pedir, só agradecer. Mas a verdade é que nós temos muitas necessidades. E mais verdade ainda é que a grande maioria delas não são materiais, não são terrenas, não são temporárias. Nossas necessidades são espirituais, eternas. Precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos a aprendermos com a Tua palavra nesse momento. Fala ao nosso coração, produz mudança. Leva-nos a entendermos o texto e aplicarmos algumas decisões que precisamos tomar. Em nome de Jesus que eu peço a Tua ajuda para pregar a palavra. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Como você se sente quando você faz algo por alguém e você tenta ao máximo não fazer por reconhecimento, mas naturalmente você está acostumado a ouvir pelo menos uma palavra de obrigado, ou no constrangimento daquele que recebeu o benefício, uma devolução. Eu, por exemplo, quando eu ganho um presente, eu fico muito comovido a retribuir. Se eu não souber a data do aniversário da pessoa, eu já vou pesquisar, porque eu já começo a pensar: não, essa pessoa pensou em mim, investiu o seu tempo, investiu os seus recursos, eu também quero presenteá-la. Mas eu, particularmente, quando eu me movo na direção de alguém, não esperando o reconhecimento, mas quando eu percebo que a pessoa simplesmente não dá nenhuma prova de que entendeu o que era aquilo, eu confesso que eu fico triste. Vou dar um exemplo. Como pastor de adolescentes, já há 15 anos, eu e a minha família recebemos muitos encontros na nossa casa de adolescentes, de jovens, casais da igreja que vão até lá. E às vezes nós fazemos um certo investimento de tempo, investimento financeiro, de habilidade, tudo para recebê-los, e às vezes eu fico olhando aqueles adolescentes indo embora, e tchau, e muitas vezes, nem muito obrigado. Nem o interesse assim de: pastor, você não quer que leve uma coca para ajudar? E não é pelo recurso, e não é porque eu quero que falem: pastor, obrigado. Não é essa a questão, é mais a falta de gratidão que mexe comigo. E eu imagino que você passe por situações parecidas, mas hoje eu queria pensar o contrário. Se nós, que somos pecadores, que somos maus por natureza, nos sentimos assim quando fazemos pequenos benefícios, acreditando que os outros devem um reconhecimento, quanto mais o Senhor, que é santo, e que o que fez por nós jamais poderá ser comparado. Como tem sido a sua resposta? Essa passagem vai mostrar para nós que a grande evidência de que você anda com Cristo não é o quanto você tem sido abençoado. Às vezes a gente ouve alguns relatos de pessoas que chegam à igreja e dizem assim: desde que eu assumi o compromisso com Jesus, a minha vida foi para frente, a minha vida profissional andou, eu comecei a receber maiores oportunidades de salários melhores, oportunidades acadêmicas, comecei a andar com Cristo, de repente eu passei no concurso, no vestibular, comecei a namorar. De fato, andar com Cristo nos deixa mais satisfeitos, mais preparados para os desafios, e naturalmente a gente acaba aproveitando melhor as oportunidades. Mas a evidência de que você é um servo, uma serva de Jesus, não é que a tua vida agora começou a dar certo, foi para frente. Porque esse texto mostra que 10 pessoas receberam algo extraordinário de Deus, mas só um ouviu uma palavra diferente. Eu queria, em primeiro lugar, pensar com você o que une esses 10. Então, o texto vai mostrar que o que eles tinham em comum: primeiro, estavam todos na mesma situação de miséria financeira, social e espiritual. Você há de lembrar comigo que a lepra nessa época era muito diferente da hanseníase de hoje, que tem tratamento, e que mesmo no período
em que você está se tratando, você não vive todo o isolamento social em que estava prescrito na lei de Moisés. Em Levítico vai dizer, por exemplo, que essa pessoa não podia mais habitar na cidade. E você sabe que Jerusalém era um símbolo religioso. As pessoas que moravam em Jerusalém ou que peregrinavam para lá, uma vez por ano, faziam isso entendendo que lá era a cidade do Senhor. Toda a religião dos judeus tinha como ponto central o templo. Tudo que acontecia ali. E lá em Levítico dizia que quando alguém era diagnosticado com manchas na pele, isso se confirmava como lepra, essa pessoa não podia mais entrar na cidade. Ela vivia às margens, ficava isolado da família, da adoração, não podia trabalhar mais, vivia de esmolas. Inclusive, quando alguém em saúde boa se aproximava dele, ele tinha que gritar 2 vezes: imundo, imundo. A lepra era uma forma de mostrar de maneira muito vívida o poder devastador do pecado. Algo que os une também é que todos eles, por alguma razão, reconhecem o poder de Jesus, porque todos eles dizem: mestre, tem compaixão de nós, ele pode fazer algo por nós, ainda que à distância. Todos eles clamam por cura, sabendo que não tem nada para oferecer em troca. Nenhum deles diz assim: o senhor sabe o quanto eu tenho sofrido, o senhor sabe que antes de desenvolver a lepra, eu era um homem muito responsável, não faltava no trabalho, nunca traía minha esposa. Não, todos eles chegam para Jesus e dizem: mestre, compadece-te de nós. Outra coisa que os une é que todos eles confiaram naquilo que Jesus falou, porque Jesus falou: ide e apresentai-vos ao sacerdote. E isso trazia um risco muito grande. Por quê? Se eles chegassem ao sacerdote sem serem curados, eles seriam denunciados por isso. Então eles vão pelo caminho acreditando que algo vai acontecer. E o que me chama a atenção é que um deles era samaritano e os demais judeus. E a Bíblia nos traz informações suficientes a respeito da rixa que havia entre eles. Por exemplo, em João 4, diz que os samaritanos não se davam com os judeus. E aqui eu aprendo mais uma lição que os une. É que na miséria da alma, os nossos preconceitos e aquilo que nos divide acaba não fazendo muita diferença, não é? Parece que aquelas barreiras sociais, religiosas, no momento que a gente está na fila para uma cirurgia, ou o teu plano de saúde talvez não é de quarto particular, e você acaba tendo que ficar numa enfermaria com várias pessoas, você não fica dizendo assim para a pessoa que está definindo qual é o quarto, a enfermaria que você vai ficar: mas eu só posso ficar com crente lá e tem que ser crente presbiteriano. Não. Essas coisas já não fazem muita diferença mais, quando a gente vive num contexto de miséria. Então é algo que os une também. A angústia tem essa capacidade de fazer com que a gente se conecte com pessoas que em outras situações não nos conectaríamos. E outra coisa que os une é que todos eles receberam o que pediram. O texto diz que enquanto eles caminhavam, um começou a olhar para o outro e falou: rapaz, está acontecendo algo em você. Dá uma olhadinha para o seu braço aí, dá uma olhadinha para a sua mão. Você está sendo curado, você também. E você imagina comigo o que deve ter sido essa experiência. Enquanto caminhavam, eles perceberam que valeu a pena confiar na palavra de Jesus. Dá certo. De vez em quando eu tenho algumas experiências sobrenaturais de resposta de oração, e eu brinco com o pessoal lá da igreja: nossa, eu redescobri que vale a pena confiar na palavra de Jesus, vale a pena orar, e vale a pena esperar que o que é da vontade de Deus vai acontecer. Às vezes a gente cai assim meio que num automático, numa vida religiosa de vamos para a igreja, volto para casa, para o trabalho, e nada acontece, mas Deus quer fazer milagres na nossa vida. É claro que não é do nosso jeito, é claro que Deus não faz isso por ser constrangido, não é assim: eu te dei o dízimo, então o Senhor tem que me abençoar financeiramente, eu ajudei alguém, então agora o Senhor tem um compromisso comigo. Não. Mas eu creio de verdade que os mesmos milagres que aconteciam no Novo Testamento estão disponíveis para acontecer hoje. E que muitas vezes nós não experimentamos mais disso,
como diz o próprio irmão de Jesus, lá em Tiago capítulo 4, versículo 3, vocês não recebem porque vocês não pedem, e vocês às vezes não recebem o que é de valor porque pedem mal, pedem para esbanjar em vossos prazeres e deleites. Mas, em segundo ponto, eu queria olhar para esse texto e pensar com vocês naquilo que os distingue. A gente viu uma série de itens aqui que os colocava numa situação incomum. Mas eu queria olhar para essa passagem e perceber com você que tem algumas coisas que distinguem esse samaritano, e na visão do judeu, um herege, né? Você sabe que o judeu ele se considerava assim, como alguns presbiterianos. A gente tem uma palavra, uma ortodoxia. Não, nós somos presbiterianos, nós somos crentes da reforma protestante. Eu amo a nossa teologia, mas muitas vezes nós nos colocamos como os donos da razão. E os fariseus muitas vezes se posicionavam assim. Samaritano? Eles até já foram um povo de Deus, mas agora, vamos falar sério, eles foram para um lado assim meio neopentecostal. Estou contextualizando, tá? Não dá para a gente ter comunhão com o samaritano, porque, de fato, eles tinham cometido alguns erros no passado, mas Jesus vai valorizar a atitude do samaritano, e isso era muito escandaloso. A primeira coisa que eu vejo que o distingue, eu coloquei assim para efeito um pouquinho mais didático, está nos olhos. Por quê? Porque os outros viram uns aos outros e pensaram, vamos correr os sacerdotes, porque assim que eles derem o aval da nossa cura, a gente vai poder voltar para a nossa família, para a sociedade, para o templo, para o trabalho. E para eles era o que mais importava, mas esse rapaz viu algo diferente. Ele nem seguiu, ao que tudo indica, ele nem seguiu em direção aos sacerdotes. Por quê? Porque receber a assinatura do aval de sua cura, em algum momento passou a ser não o mais importante. Ele não volta como alguém que agora está esperando ganhar algo, não. Ele volta como alguém que entendeu que Jesus é mais do que um mestre, porque no primeiro momento eles dizem mestre, que significa professor. Professor é alguém que ensina. E como Jesus estava meio famoso e havia boatos de ser curandeiro, então vamos falar com o mestre, porque além de ensinar bem, estão falando que ele cura as pessoas. Então vamos lá, mestre, o senhor pode ter compaixão de nós? Mas agora esse rapaz se prostra aos pés do professor. Então ele enxergou algo que os outros não viram. Mas além dos olhos, o que dá para ver é que há uma mudança nos pés. Porque o caminho que os outros seguiram foi o caminho de agora vamos nos alegrar com a bênção. A bênção de não mais sermos excluídos, de não mais sermos taxados, alvos de preconceito. Agora a gente é normal. Por quê? Porque o professor lá curou a gente. Quem foi mesmo? Eu não lembro direito o nome dele. Parece que é Jesus, de Nazaré. Mas esse rapaz não. Os pés dele vão em outra direção. Eles vão na direção não do desfrutar da bênção, mas de descobrir se de repente, naquele que fez isso pela sua pele, quem sabe não possa fazer algo pelo seu coração. Mas além dos olhos e dos pés, há algo diferente na sua boca, porque o que os une em relação ao grito de clamor pela miséria da lepra o texto diz que eles gritaram dizendo, mestre, tem compaixão de nós. Então, todos sabem gritar por socorro, acreditando que o mestre curandeiro pode fazer algo. Agora, só um volta com gritos de louvores. Isso está ali no versículo, se você observar, 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Todos souberam gritar para pedir cura. Só um soube gritar para adorar. Porque a adoração, geralmente a gente confunde com música. É bem provável que se o pastor que iniciar o culto disser assim, irmãos, levantem-se que agora nós vamos adorar, você provavelmente vai associar que é cantar. E é
fato que cantar louvores é uma expressão de adoração, mas a adoração é muito mais do que isso. Muito mais. Adoração é colocar Deus no centro da minha vida. É começar a viver em função de. Não é compartimentalizar, não é fazer uma separação entre momentos em que eu vivo para mim e momentos em que eu vivo para Deus. Momentos de atitudes e atividades espirituais e momentos de atividades seculares. Não existe isso. A Bíblia apaga essa linha, apaga esse dualismo. E parece que esse rapaz está entendendo isso. Mas além dos olhos e dos pés que os distinguem, eu vejo, e da boca, porque todos levantaram a voz para clamar por ajuda, mas só um levantou a voz para adorar, eu vejo também uma diferença nas mãos. Por quê? Porque enquanto os 9 estavam preocupados em apresentar suas mãos aos sacerdotes para que recebessem o aval de sua cura e voltassem para a vida em comunidade, esse trouxe suas mãos a Jesus. E trouxe o quê? Aquilo que todos nós precisamos trazer quando nos achegamos a Ele. Nada. O que você traz quando você vem aqui? Pastor, eu trago meu dízimo. Não é suficiente. E se eu dobrar? E se eu passar a entregar o meu trízimo, como alguns líderes já falaram? Não vai ser. E se eu passar a viver na miséria e tudo que eu ganhar, eu trazer à igreja, não será suficiente. Porque tudo que a gente tenta entregar para o Senhor, Ele diz assim, você não vai conseguir me dar nada, porque cada vez que você achar que me deu algo, você na verdade me devolveu o que eu dei para você. Foi isso que o Jó falou para a esposa dele, depois que ela perguntou, no capítulo 2, versículo 8, Jó, por que você conserva a tua fé? Por que você, diante de tantas perdas, diante de tanto mal que Deus nos fez, por que você não abandona a sua fé, amaldiçoa teu Deus e morre? E a resposta no 2,9 é, falas como doida. Se Deus nos deu tudo, por que eu vou questioná-lo porque Ele tirou o que é dele? Não faz nenhum sentido. Então esse rapaz, ele não está preocupado em apresentar as mãos aos sacerdotes, ele está preocupado em apresentar suas mãos a Jesus, e suas mãos estão vazias. Ele se prostra, ele põe o rosto em terra, e sabe o que ele faz? Agradece. Porque a adoração não é um movimento de ação. Adoração sempre é um movimento de reação. O que a Bíblia explica em alguns textos, como Isaías 6, onde os anjos dizem ininterruptamente, santo, 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 não é algo que eles produzem para que Deus se sinta bem consigo mesmo, não. É o que sai do entendimento dos anjos à medida que tem uma nova perspectiva da tamanha glória e da grandeza e magnitude de Deus. A nossa adoração tem que ser algo espontâneo daquilo que eu vi de mais belo em alguém que quanto mais eu conheço, mais infinito eu descubro que Ele é. Adoração é resultado. Eu não produzo adoração. Eu conheço Deus e a adoração surge. À medida que as pessoas começaram a entender quem era Jesus, aquele rapaz simples, filho de carpinteiro, que andava com pescadores e gente humilde, agora é ovacionado na entrada de Jerusalém, com tapete vermelho estendido, e galhos e roupas que colocavam no chão enquanto ele entrava no jumentinho, e eles gritavam, Hosana, o que nós acabamos de cantar. E enquanto os sacerdotes, escribas e fariseus disseram, mestre, você tem que parar com esse negócio aí, está errado. Ele falou, eu? Como é que eu vou calar algo que está vindo do coração deles? Se eu calar eles, as pedras vão falar. E tudo isso é explicado, a diferença desse rapaz, além de ser uma diferença nos olhos, nos pés, na boca, nas mãos, é porque houve uma diferença no coração. Ele entendeu que os outros não entenderam, e isso fez com que ele voltasse. E o que tudo isso tem a ver com a gente? Como que isso nos afeta? É que, para que esses leprosos recebessem cura, Jesus teve que assumir a lepra no lugar deles. Você lembra comigo que lá em Levítico, ninguém
tendo contraído essa doença, poderia entrar no santuário, porque senão seria denunciado, seria apedrejado. Mas Jesus, quando vai à cruz, ele se torna maldito em nosso lugar. Ele assume as nossas mazelas e o custo disso. Ele é reprovado lá para que nós fôssemos aprovados. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, para que esses homens recebam a cura da lepra, Jesus tem que assumir, não só a lepra, mas todas as nossas mazelas. De que maneira que isso nos afeta? Nos afeta porque isso aqui, em primeiro lugar, faz com que nós entendamos que o nosso maior problema, embora às vezes a gente acaba se iludindo, não é falta de dinheiro. O dinheiro ajuda sim, mas o teu maior problema não é que falta dinheiro. Sabe aquele pensamento que a gente tem de vez em quando assim, se eu tivesse mais 5 mil ia resolver minha vida? Você acha mesmo? Talvez você pense assim, eu queria ser mais bonito. Às vezes ajuda, né? Principalmente se você não se casou ainda. Às vezes ser um pouquinho mais ajeitado ajuda. E se você for casado, ajuda também, porque você vai, de alguma forma, cuidar do seu relacionamento. Mas seu problema não é que falta beleza, que falta altura, que falta habilidade nos esportes, ou mais habilidade para servir no reino. O nosso maior problema, a Bíblia diz que é o pecado. Uma doença muito mais profunda, muito mais difícil de ser diagnosticada do que a lepra. Os leprosos sofriam sim, mas eles e todo mundo sabia, visivelmente, que havia um dano naquela doença. Mas a maioria das pessoas não percebe o quanto o pecado atrapalha a nossa vida. O que esse rapaz ouviu, diferentemente dos outros, como resposta de Jesus, quando todos ouviram no primeiro momento, vão e sejam curados, esse rapaz não ouviu apenas uma palavra de cura, ele ouviu, você vá, porque você foi salvo. Jesus tem muitos benefícios para nos dar, e nós devemos ir a Ele, por todos eles, sem jamais esquecer que o principal é receber a salvação. Sabe por quê? Olhando para esse caso, esses que foram curados, morreram de novo. E aí? Não foi uma solução definitiva. Quanta gente vive assim? Quantas vezes eu vivo assim? Saio pulando e alegre por causa de um benefício que não vai resolver a minha situação definitiva, eterna. O que Jesus tem para oferecer, e esse rapaz entendeu, por isso que no versículo 19 Jesus diz para ele, levanta-te e vai, a tua fé te salvou, é algo muito melhor do que ter sua pele curada, do que ter a sua conta bancária com valores suficientes para se manter e inclusive gozar de alguns benefícios. Ele recebeu a palavra de vai, agora você é salvo. E eu pergunto novamente o questionamento que eu fiz no início, o que te move a buscar Jesus? Quando você recebe seus benefícios, você é dos que agora pensam assim, opa, agora vou aproveitar, e daí semana que vem eu vou ao culto de novo, para pagar as minhas contas, para que Jesus me abençoe novamente, ou você olha para os benefícios dele, volta e diz, Senhor, eu quero te adorar. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Quantas e quantas vezes a nossa visão está muito limitada. Ficamos focados só nos teus benefícios. Ficamos orando por bênçãos, por curas, por promoções, por relacionamentos, por casa, carro, viagem. E tudo isso o Senhor oferece sim na sua infinita bondade e graça, mas Senhor, ajuda-nos a percebermos que tem algo maior. Este samaritano voltou com o coração cheio de gratidão. Faça-nos mais gratos, Pai, à medida que entendemos que o Senhor tem algo muito mais poderoso para fazer do que nos curar de nossas lepras. O Senhor tem salvação para nos dar. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.